Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para coordenadores de equipes de liturgia. Também esse vídeo serve para quem participa das equipes de liturgia, mas as orientações que eu vou trazer aqui neste vídeo é especificamente para quem coordena a liturgia. São algumas dicas que vão ajudar você a ser um bom coordenador, uma boa coordenadora de liturgia. Antes, porém, de falar sobre como ser um bom coordenador de liturgia, essas dicas para um bom coordenador, se você está passando agora por esse canal e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Deixa aí também o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as suas equipes de liturgia, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então vamos lá com algumas dicas para coordenador, coordenadora de equipes de liturgia. O que uma pessoa deve ter para ser coordenadora de liturgia? Primeira coisa, que goste de liturgia. Não dá para você ser coordenador de nenhuma pastoral, de nenhum trabalho na igreja, se você não gostar daquela função. Então, para ser coordenador de liturgia, você precisa gostar de liturgia. Aquilo tem que te dar prazer. Então, esse é o primeiro critério. Porque uma pessoa que gosta de liturgia, ela vai procurar saber, conhecer, estudar liturgia. Por isso, então, é importante que uma pessoa que coordena a liturgia, ela leia sobre liturgia, que ela tenha certo conhecimento de liturgia. E a gente só adquire conhecimento lendo, estudando, pesquisando, participando de formações de liturgia. E também é importante que quem coordena a liturgia possa também fazer um curso de liturgia, participar periodicamente de cursos no âmbito diocesano, paroquial, sempre estar envolvido com questões litúrgicas, demonstrar interesse, que você vai se aperfeiçoando. Então, a pessoa que gosta, ela faz tudo isso. Que subsídio um coordenador, uma coordenadora de liturgia deve ler? Eu vou sugerir aqui 2 subsídios que são básicos para qualquer pessoa que goste de liturgia, que quer conhecer liturgia. E uma pessoa que coordena a liturgia, ela precisa ter lido ou ter esses 2 subsídios como livro de cabeceira, porque são neles que estão todas as orientações litúrgicas da igreja. Quais são estes subsídios? O primeiro deles é a Sacrosanto Concílio, um documento do Concílio Vaticano II, que é o documento primordial da liturgia pós-Concílio Vaticano II. Então, todo coordenador de liturgia, toda pessoa que preza pela liturgia, ela precisa conhecer a Sacrosanto Concílio. Como adquirir esse subsídio? Ele está dentro do compêndio do Vaticano II, mas você não precisa comprar o compêndio inteiro, que é um volume grande. Você pode comprar só o documento da Sacrosanto Concílio. Esse é o primeiro. O segundo documento é a Instrução Geral do Missal Romano, que está lá nas primeiras páginas do Missal Romano. Talvez você pergunte, mas eu tenho que comprar o Missal Romano? Não necessariamente. O Missal Romano é um livro de altar. Não é pecado e nem proibido uma pessoa ter particularmente o seu. Ele é vendido nas livrarias, é um livro caro, obviamente. Mas se você quiser ter o Missal Romano inteiro, você pode ter, não é proibido. Mas existe só a instrução dele, aquela primeira parte, vendida separadamente. Várias editoras católicas publicaram a Instrução Geral do Missal Romano num subsídio à parte. As Paulinas publicaram, a Paulus publicou. Portanto, você encontra com muita facilidade a Instrução Geral do Missal Romano, um subsídio fininho, separado, para você ter ali. Esses 2 subsídios é básico para qualquer pessoa que quer ter noções fundamentais de liturgia, porque ali está tudo que a igreja coloca em prática, ou deveria colocar em prática, referente à liturgia. Então fica essa dica para coordenadores que tenha pelo menos estes 2 subsídios, que eles são básicos.
Outra sugestão ou dica: por quanto tempo deve atuar um coordenador de liturgia? Por tempo indeterminado. Mas é importante, como qualquer coordenação de pastoral, que não fique muitos anos uma coordenação. Eu dizia isso num outro vídeo, que quando uma pessoa fica muito tempo na coordenação de uma pastoral, muitos anos, ela acaba se acomodando, ela acaba se achando dona daquela pastoral, daquele movimento. Por isso, então, que existe essa rotatividade, ou seja, 2 anos ou 4 anos no máximo. Passou de 4 anos numa coordenação, já não é bom, porque já fica com ideias cristalizadas, mesmo que seja um ótimo coordenador, uma ótima coordenadora, é bom, depois de 4 anos, deixar a coordenação para uma outra pessoa. Então, por isso, a igreja não coloca assim, um tempo específico, mas é importante, o bom senso pede que depois de um certo tempo a pessoa possa deixar aquela coordenação, assumir uma outra, para haver essa rotatividade na igreja que se pede em todas as pastorais, inclusive pede-se isso também para os padres. Qual a ocasião para fazer a troca de coordenação de um coordenador de liturgia? As trocas de coordenação de pastoral, seja elas quais forem, é sempre oportuno fazer numa assembleia paroquial ou numa assembleia de comunidade. Então, a ocasião mais propícia é fazer essa troca numa assembleia. Se você é coordenadora de liturgia, coordenador de liturgia de uma comunidade, é numa assembleia da comunidade. Se você é de uma paróquia toda, o coordenador paroquial ou a coordenadora paroquial, seria então numa assembleia paroquial, quando você passa a sua função para um outro coordenador, para uma outra pessoa para ser coordenadora. Então essas são as duas ocasiões oportunas. Mas isso também não impede de que o pároco, no momento que ele achar necessário, fazer a troca, pedir que se troque. E também a própria pessoa que está na coordenação, se ela sentir em qualquer momento que é hora dela deixar, ela pode deixar. Mas vale uma regra muito importante. Isso vale para a coordenação de liturgia, vale para qualquer outra coordenação. Quando você sai, seria muito valioso se você deixasse no seu lugar uma pessoa preparada ou indicasse uma pessoa preparada para assumir o seu lugar. Porque às vezes a pessoa deixa a coordenação, mas ela não preparou ninguém, não tem ninguém, cria um transtorno para encontrar um substituto. Então, se você está numa coordenação, vá preparando alguém e depois indique aquele nome. Se houver a aprovação dos demais membros das equipes e também do pároco, aquela pessoa assume. Esse é o procedimento mais correto para a troca de coordenação. Como deve proceder um coordenador de liturgia? Primeiro procedimento, que seja uma pessoa que tenha facilidade de diálogo com todos, diálogo com o padre, diálogo com os demais membros das equipes de liturgia, uma pessoa acessível. Uma pessoa que não impõe as coisas, mas que ao mesmo tempo seja uma pessoa líder, que seja uma pessoa que tenha atitudes firmes, tome decisões firmes, que saiba tomar decisões, um verdadeiro líder. Essa é uma característica importante de quem coordena uma liturgia ou de quem coordena qualquer outra pastoral ou movimento. Depois, que seja uma pessoa que decida as coisas sempre em reunião. Porque quem não decide as coisas em reunião, quem toma decisões por conta própria, é no mínimo uma pessoa autoritária, uma pessoa que não respeita a opinião dos outros. Então, todas as decisões devem ser tomadas em reunião. Por mais simples que elas sejam, é importante que se tome decisões nas reuniões e nunca tomar decisões sozinho. Seja uma pessoa de diálogo com o pároco e com os demais padres, se na sua paróquia tem mais padres além do pároco, que a pessoa da coordenação ela tenha esse diálogo, possa partilhar, esclarecer dúvidas, ter sempre essa sintonia.
Depois também que prepare as missas com antecedência, junto com a equipe. Então, as missas precisam ser preparadas. Talvez algumas pessoas possam perguntar, a missa precisa ser preparada? Claro que precisa. Precisa encontrar leitores, precisa, se tem alguma ação a ser desenvolvida dentro da liturgia, é importante que se faça isso previamente. Então, sempre é bom preparar com antecedência, junto com a equipe, as missas, sobretudo as missas solenes. Nós temos aí muitas missas solenes no decorrer do ano. Essas missas solenes não podem passar em branco, é preciso ter uma preparação prévia. Então a equipe, a coordenação, a pessoa que coordena junto com a sua equipe deve ter essa preparação prévia. Depois, manter estreita sintonia com as equipes de canto litúrgico. Muita gente imagina que as equipes de canto litúrgico não façam parte da equipe de liturgia, e faz. Quem está numa equipe de canto é membro da equipe de liturgia, porque o canto é canto litúrgico. O canto na liturgia é muito importante. Então, quem coordena a liturgia deve ter uma estreita sintonia, ligação, diálogo com quem coordena as equipes de canto litúrgico. E quais são as funções de um coordenador, de uma coordenadora de liturgia? Eu selecionei aqui alguns pontos, tem outros também, mas aqueles que eu considero que são fundamentais como função de quem coordena a liturgia. Primeiro, a ordem aqui é aleatória. Mas eu apontei aqui, à medida que ia surgindo as ideias, eu fui apontando, mas todas são importantes. A primeira que eu apontei foi preparar um calendário de atividades durante o ano. Quem coordena deve sempre preparar um calendário de atividade, contendo reuniões, contendo formações, as atividades que as equipes de liturgia vão desenvolver durante o ano. Então, nesse calendário deve constar as reuniões, deve contar as formações, deve contar os retiros que a equipe vai participar, as atividades que vão organizar, enfim, ter um calendário, isso mostra uma organização. Depois, fazer as escalas dos leitores para as missas. Essas escalas devem ser feitas previamente, tudo por uma questão de organização. A pior coisa que tem é chegar à missa e não ter leitor escalado, pegar de improviso uma pessoa para ler que não leu antes, que não está preparada. Então, quem coordena a liturgia deve ter muito esse cuidado de ter já as pessoas previamente escaladas para as leituras das missas do mês todo, para que aquela pessoa vá se preparando, faça as coisas corretamente. Depois, distribuir as funções da missa. Quem é que vai fazer o quê? Quem vai fazer a primeira leitura? Quem é que vai recitar ou cantar o salmo? Quem que vai fazer a segunda leitura? Quem que vai ser comentarista? Quem que vai fazer as preces? É importante que o coordenador esteja atento e já preveja isso com antecedência também. Depois, outra função importante é reunir periodicamente com as equipes de liturgia. De preferência, uma vez por mês, a equipe de liturgia deveria se reunir para tomar essas decisões, preparar as missas, fazer as escalas, resolver os problemas que estão pendentes e também para rezarem juntos, enfim. Pelo menos uma vez por mês as equipes de liturgia deveriam se encontrar, sempre com uma pauta prévia preparada pela pessoa ou equipe de coordenação. Depois, promover formação para os membros das equipes. Então, eu dizia antes lá que no calendário deve constar formação, mas não é só no calendário constar no calendário. É importante que quem está na coordenação se empenhe para que aquela formação ou aquelas formações previstas, elas de fato aconteçam. Então, nesse sentido, é importante que se tenha também um calendário de formação e que as pessoas, membros das equipes de liturgia, participem. Participar também da formação no âmbito diocesano.
não só no âmbito paroquial, mas quando a diocese promove formações litúrgicas, ter um empenho para participar dessas formações. Depois, distribuir subsídios para os membros das equipes de liturgia. Quais são esses subsídios? Subsídios que favoreçam as pessoas a poderem se preparar antes. Como, por exemplo, a liturgia diária, né? Esse é um subsídio, contém as leituras do mês. É importante que se tenha uma assinatura, pelo menos cópia, assinatura de uma liturgia diária, para que os membros possam ter, porque as leituras que estão aqui são leituras as mesmas que estão no lecionário. Se você ler direto da Bíblia, dependendo da tradução, não vai ser a mesma, então quase que não resolve muito na questão de você treinar. Então é bom treinar com subsídios que tragam as mesmas leituras do lecionário, como é o caso da liturgia diária, que tem da Paulus, tem da CNBB, tem da Santuário, tem de várias editoras, você pode escolher aquela que você quiser. Todas elas trazem as mesmas leituras do lecionário. E também folhetos, é a mesma coisa. Hoje, boa parte das paróquias não utilizam mais folhetos. Algumas têm folhetos apenas como subsídio para preparação prévia. Se é o caso da sua paróquia, ou se ela assina folheto, você pode pegar esse folheto com antecedência, passar para as pessoas que vão fazer a leitura. Você que está na coordenação, você faz essa distribuição. E hoje também, com a tecnologia, fica muito fácil você fotografar a leitura e mandar para aquela pessoa. Então você pode, se você não tem nenhum desses subsídios, passa lá na sacristia durante a semana, durante o mês, fotografe aquela leitura e manda para a pessoa que vai fazer aquela leitura. Olha, a leitura que você vai ler é essa. Aí é a mesma leitura que está lá no lecionário. Vai ficar fácil para ela ler. Então tem essa sugestão muito prática também. Depois, participar das reuniões do CPP. Quem é coordenadora de pastoral, de liturgia, no caso que nós estamos falando, deve participar das reuniões do CPP. Deve levar para o CPP as demandas da equipe e trazer do CPP para as equipes, para as bases, aquilo que foi decidido nas reuniões do CPP. Então são essas algumas orientações, dicas para quem coordena liturgia. Se você quiser aprofundar mais sobre isso e ter subsídios que lhe ajudem, eu trouxe aqui algumas indicações, como tenho feito nos meus vídeos. A primeira indicação é essa daqui. Você conhece esse subsídio aqui? Esse subsídio eu preparei ele já há bastante tempo. Olha o tamanho dele. Ele tem aqui quase 1000 páginas. Não, 558 páginas. Aqui, como você pode ver, está o ano A, B e C da liturgia. Porém, esse subsídio aqui já saiu de catálogo. Ele foi publicado pela Vozes. Você vai encontrá-lo apenas em sebos, livrarias de livros usados. Tem também o sebo virtual, a estante virtual. Você pode entrar lá, digita no Google estante virtual, vai aparecer o site da estante virtual. Aí você entra na estante virtual e se cadastra. E aí você pode pesquisar livros que já foram esgotados e fazer o pedido. Eles são muito eficientes para mandar os livros. Lá tem livros fora de catálogos, livros muito valiosos, esse aqui está lá. Eu vi que tem vários volumes lá, distribuídos aí pelo Brasil inteiro, os sebos que estão cadastrados na estante virtual. Então você vai encontrar, você digita o título do livro, que é Liturgia, Sugestões para Dinamizar as Celebrações, ou então o meu nome, José Carlos Pereira, vai aparecer lá todos os meus livros que estão na estante virtual. A hora que aparecer esse aqui, você faz o pedido. E aí você vai ter um subsídio valiosíssimo, com sugestões muito importantes que ajudará muito você que é coordenadora de equipe de liturgia. Então essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão são livros bem conhecidos que eu já passei em outros vídeos. Esse aqui, A Missa Parte por Parte, Eis o Mistério da Fé, que foi publicado pela editora Scala de Goiânia. E esse outro que foi publicado também pela Vozes, Equipes de Celebração. Então, esses 3 subsídios, eles são muito bons para quem coordena a liturgia. Claro que ele é bom para quem gosta de liturgia também. Mas se você é coordenador, eles vão te ajudar muito. Você pode ter certeza
disso. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com as suas equipes de liturgia, com pessoas que gostam de liturgia. E deixo também a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.